cientista incrédulo, estudou 37 anos o Santo Sudário, e hoje tem certeza. É autêntico. Barry Schurtes é uma das maiores autoridades mundiais sobre o Santo Sudário. Como técnico em fotografia, ele participou, no primeiro grande exame em profundidade, dessa preciosa relíquia em 1978. Foi feita uma longa série de análises e aprofundamentos do ponto de vista das mais variadas ciências, que revelou detalhes surpreendentes e nunca antes imaginados sobre o homem do Sudário. A convergência dos resultados dessa imensa série de exames é tão espantosa que ficou muito difícil negar que o homem do Sudário não fosse nosso Senhor Jesus Cristo. Barry Schwartz é um hebreu não praticante que aceitou com relutância participar das pesquisas. Ele estava plenamente convencido de que o Santo Sudário era alguma fraude montada na Idade Média. Barry Schwartz disse: durante mais de 17 anos, eu me recusei a aceitar que o Santo Sudário fosse autêntico, mas depois de pesquisar durante longos anos, cheguei à conclusão que não é uma só evidência que prova a autenticidade do Sudário. Mas todo o conjunto das evidências sim, prova isso. A explicação mais plausível é de que o Sudário foi usado para envolver o corpo de Jesus. O Sudário é, literalmente, um documento da paixão e da tortura que Jesus sofreu. É evidente que é autêntico. Eles não o teriam conservado durante 2000 anos, se não fosse. Há uma antipatia contra a verdade do Sudário, por parte daqueles que não só querem negar a Cristo, mas também sua ressurreição. Para os verdadeiros filhos de Deus, não é preciso provas, basta-nos a fé. Mas, para muitos incrédulos, nem mesmo as provas são suficientes. É uma relíquia que, para nós que temos fé, nós não precisamos de prova, não precisamos de demonstração, apenas de saber: esse é o pano, é o santo tecido que conteve o corpo do Divino Salvador. Para nós isso basta. A fé nos faz acreditar de que realmente seja verdade. Nós lemos o Evangelho, nós que temos uma religião revelada, e no Evangelho, onde tantas coisas são explicadas, nesse Evangelho nós vemos que os apóstolos dizem que nosso Senhor Jesus Cristo era Deus, no momento em que Deus dá essa graça para eles. Ele era o Filho de Deus, o Messias. E São João, entrando no sepulcro, diz a Escritura, ele viu o tecido dobrado e um outro tecido ao lado. E aqui já vemos o mistério do Santo Sudário. Por que dois tecidos? Um tecido encontra-se em Turim. Já compreenderemos daqui a pouco por que se encontra em Turim. E o outro tecido, um tecido menor, que também marcou, foi posto sobre o rosto de nosso Jesus Cristo, estava dobrado à parte quando São João viu o sepulcro, e diz a Escritura, e não entrou, porque esperou São Pedro que vinha atrás, São Pedro, chefe da igreja. Depois que ele entrou, diz o Evangelho de São João, o outro discípulo também entrou. Eles viram e acreditaram. O tecido longo, o tecido grande, foi o tecido posto onde o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo foi posto, chamado Santo Sudário, ou Santa Síndone em italiano. O tecido pequeno se encontra na Espanha, pelos vários estudos que fizeram. E também tem as mesmas características do rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tecido era costume dos judeus, que depois de uma execução esse tecido fosse colocado no rosto do morto, daquele que havia falecido, até que ele fosse retirado do local. Esse tecido foi utilizado, e depois nosso Senhor Jesus Cristo foi depositado no Santo Sudário. Por isso os dois tecidos. Não é uma réplica simplesmente dizendo que existem dois sudários pelo mundo, descomprovando assim aquilo que nós acreditamos, mas é o primeiro tecido utilizado, guardado na Espanha. O segundo tecido utilizado, que é o tecido longo, guardado na Itália. E aqui já fica um detalhe. Na França se encontra a túnica em consúltio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa túnica utilizada por ele durante a paixão, utilizada
posta depois da flagelação, naquele momento em que trocam sua túnica, o vestem de bobo, depois ele coloca novamente a túnica inconsútil, não havia costura, costurada por Nossa Senhora. Essa túnica ficou com manchas de sangue. E o sangue que se encontra nessa túnica é o sangue de tipo sanguíneo AB. O sangue que se encontra no tecido que está na Espanha é o sangue de tipo AB, do mesmo varão. O sangue que se encontra no Santo Sudário de Turim é o sangue AB, do mesmo varão. E se isso não bastasse, o sangue que se encontra no milagre de Lanciano, milagre eucarístico, é o sangue AB. É o sangue do mesmo homem, o homem redentor, que veio a este mundo para a nossa salvação. Vamos compreender um pouco por que o Santo Sudário está em Turim, na Itália, para que depois possamos ver um pouco como Deus marcou essa história de forma maravilhosa, com tantos detalhes, inclusive científicos, quando a ciência no século XIX, comenta o professor Plínio Corrêa de Oliveira, quando a ciência se sentia senhora de si, patroa do mundo, dona de tudo, dona da verdade, ela teve que se dobrar diante da fé. Confido in te.